No programa de hoje, vamos conversar com o Juliano Medeiros, que é o presidente nacional do PSOL, e conosco vai falar a respeito da política, a situação, a conjuntura do país atualmente, e um pouquinho também em relação à equipe de transição, de onde ele fez parte, justamente discutindo questões ligadas à política de modo geral, fez parte do Conselho Político junto à transição para o próximo governo do presidente Lula. Juliano Medeiros, cientista político, meu colega lá da Universidade de Brasília. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado pelo convite. Um prazer estar de volta aqui para a gente conversar sobre os rumos desse novo Brasil que começa a se construir dia 1º de janeiro. Para falar sobre os rumos do Brasil, né, que vamos começar a construir, eu queria que você desse um passinho atrás para nós olharmos o hoje, fruto, inclusive, de uma sucessão de uma forma desastrosa de governo que vem sendo desenvolvida pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Robson, o que a gente constatou no trabalho da transição, né? Você lembrou aí, eu fiz parte do Conselho Político, que é uma espécie de direção da transição, a gente definia as prioridades, os rumos dos grupos técnicos, né? Os grupos temáticos. E o que a transição revelou para o Brasil? Que há um estado de completa devastação das políticas públicas, do financiamento daquelas políticas que são fundamentais, saúde, educação, infraestrutura, né? Que o Estado brasileiro foi saqueado para servir a interesses eleitoreiros do presidente da República, né? Seja através de políticas de concessão de benefícios aos mais pobres, agora na reta final da campanha, quando ele cortou o auxílio emergencial lá atrás, quando as pessoas mais precisavam, no final da primeira onda, início da segunda onda da Covid, nós chegamos a ter 4 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, porque o Bolsonaro cortou o auxílio emergencial e as pessoas tiveram que ir para a rua procurar trabalho e se contaminaram. E ele voltou a pagar o valor de R$600 agora, nas vésperas da eleição. Isso tudo provocou um desequilíbrio nas contas públicas, dificuldade de financiar políticas públicas que são importantes e que ficaram descobertas. Então, primeiro, esse é o cenário de devastação. Mas esse cenário de devastação, Robson, ele não é resultado só das opções que o Bolsonaro tomou agora, na véspera da eleição, de conceder uma série de benefícios, mas ele é o resultado de uma estratégia que foi implementada no Brasil desde o golpe contra Dilma, desde a chegada do Temer ao poder, que é de desmontar as conquistas sociais do povo brasileiro que estavam na Constituição de 88. Vou dar alguns exemplos aqui. Eles fizeram a lei das terceirizações, para poder dizer que, olha, com terceirizações vai diminuir o custo do trabalho, portanto, mais gente vai ser contratada. Não contrataram ninguém. Vamos fazer reforma trabalhista. Facilitou a demissão, né? Facilitou a demissão. Vamos fazer reforma trabalhista, porque com isso vai baixar o custo e os empresários vão contratar mais. Não contrataram mais. Vamos fazer a reforma da Previdência, porque isso vai abrir espaço fiscal nas contas públicas para financiar políticas sociais. Não abriu espaço e não financiou política social. Vamos fazer aqui o teto de gastos, porque isso vai trazer confiança dos investidores e eles vão investir na economia brasileira. Não investiram. Vamos fazer a autonomia do Banco Central, porque isso vai trazer credibilidade para a economia brasileira e também vai atrair investimentos. Não atraiu. Então, Robson, o que foi feito no Brasil, essas reformas todas exigidas pelo mercado, a única grande reforma que não foi feita foi a reforma administrativa, que o mercado exige que a gente possa demitir professor, possa demitir policial militar, possa demitir médico e enfermeiro do dia para a noite, que é isso que eles querem. Eles querem precarizar os serviços públicos para poder levar tudo para o mercado. Tirando a reforma administrativa, todas as reformas que o mercado exigia, Robson, foram feitas pelo Temer e pelo Bolsonaro. E sabe o que isso provocou? 30 milhões de pessoas passando fome, 12 milhões de desempregados, metade dos trabalhadores na economia informal, ou seja, sem direitos e sem futuro, sem perspectivas de uma aposentadoria digna. Então, não é só a devastação provocada pelo Bolsonaro nas contas públicas, um rombo que é estimado em 400 bilhões de reais, que vai ficar para o próximo governo. É toda uma estrutura de proteção social que foi desmontada ao longo dos últimos 6 anos com o propósito de impedir que um governo de esquerda, centro-esquerda, pudesse fazer política social. Então,
A reconstrução do país, eu tenho usado esse conceito, nós vamos ter que reconstruir o país. A reconstrução do Brasil vai ser muito trabalhosa, vai exigir muito empenho, muita dedicação do presidente Lula, dos partidos aliados, da sociedade brasileira, porque o cenário que nós vamos pegar aí a partir de 1º de janeiro, Robson, ele é realmente desalentador. E há esperança nessa tentativa de reconstrução do país? Eu faço a pergunta porque isso passa, por exemplo, pelo Congresso, né? Há em discussão a PEC da transição, né? Há muitas dívidas do atual governo que deverá ficar para a próxima gestão, né? Há um descontrole nessa questão das finanças públicas, né, para tentar fechar o caixa, está se cancelando até empenho no país, está, né, se cancelando pagamento, se cancelando bolsa de estudante, né, aqui e acolá se volta atrás e se cancela de novo. Então, diante desse caos, né, ao apagar das luzes, dá para começar bem o próximo governo? Como é que tem sido esse diálogo junto ao Congresso Nacional? Robson, sabe que apesar de tudo, eu sou otimista, viu? Primeiro porque o povo brasileiro demonstrou uma vontade de mudança. 60 milhões de pessoas votaram no presidente Lula, apesar de tudo que foi feito contra ele, tudo que foi feito ao longo dos últimos anos para tentar transformá-lo numa liderança política enfraquecida. Apesar disso tudo, ele venceu as eleições, superou a perseguição política contra ele e conseguiu construir uma frente de 10 partidos para disputar as eleições e vencer, com capacidade de diálogo, com capacidade de ampliação, construir uma grande frente no segundo turno. Então, primeiro, o povo quer mudança. E quando o povo quer mudança, o mundo da política, a começar pelo Congresso Nacional, não pode simplesmente virar as costas. Tá? Essas maldades todas que eles promoveram nesses últimos anos, que eu descrevi aqui, as reformas da Previdência Trabalhista, teto de gastos, lei das terceirizações, enfraquecimento das políticas ambientais, eles fizeram porque havia uma certa desmobilização, né, um certo desinteresse do povo brasileiro pela política. E eu acho que isso está mudando. O desejo do povo de mudança é muito forte. Isso pode criar um clima, pode criar um ambiente para a gente poder ter conquista social. O segundo aspecto é que nós vamos ter que ter mobilização. Não adianta esperar que o governo e o Congresso Nacional vão conseguir chegar a um entendimento, porque o Congresso Nacional ele é dominado por forças reacionárias, por forças que não querem mudar, por forças que querem manter tudo como está. Então não adianta só o governo pressionar o Congresso Nacional. Nós vamos ter que ter mobilização, vamos ter que ter povo na rua, sempre pressionando para que as mudanças que o Brasil precisa venham. E terceiro, porque o Brasil, apesar desse desmonte, apesar dessa tentativa de arrebentar com o país que o Temer e o Bolsonaro promoveram, o Brasil é um país rico, é um país extraordinário, com riquezas enormes, um país industrializado, apesar do processo de desindustrialização nos últimos anos, nós ainda temos indústria, nós temos ciência, apesar dos ataques do Bolsonaro à ciência, 90% do conhecimento científico produzido no Brasil é produzido nas universidades públicas. Então nós ainda... E o povo da ciência resistiu bravamente esses anos todos, né? Continuou produzindo conhecimento, produziu vacina, produziu tecnologia. Então, eu acho que nós, apesar do desmonte, ainda temos um país muito rico. E se essa riqueza for usada não para beneficiar meia dúzia de especuladores ou de exploradores das nossas riquezas naturais, mas se essa riqueza for usada para distribuir renda, para impulsionar um processo de desenvolvimento nacional sustentável, eu acho que a gente pode sair desse buraco mais rápido do que se imagina. Mas, como eu disse, para isso temos que combinar mobilização popular, diálogo com o povo, essa vontade de mudança que está presente no povo brasileiro e, claro, orientar a gestão pública para que as riquezas que o país produz sejam redistribuídas e possam ajudar a combater as desigualdades no Brasil. E aí vem a seguinte pergunta, né? Você falou dessa questão de mobilização permanente, e de fato é importante, né? Em outros governos progressistas, né, de Lula e Dilma, os movimentos sociais vivenciaram um certo dilema. Se é um governo à esquerda, um governo de centro-esquerda, né, vamos ou não colocar o povo na rua, a mobilização vai permanecer, não vai permanecer, isso pode constranger o governo que a gente apoia, né? Ficou no meio dessa dúvida. E o PSOL é um partido que é permeável, muito permeável, é construído e constrói junto movimentos sociais. Como é que vai ficar o papel do PSOL e dos movimentos no próximo governo de Lula?
Robson, eu espero que o movimento social cumpra a sua função. O movimento social não existe para blindar governo, o movimento social não existe para... Porque aí não é movimento social, aí é movimento chapa branca. Tá? O movimento social existe para cobrar, para expressar a organização popular em torno de alguma demanda. É para isso que existe o movimento social. É para organizar quem não tem... Até porque, mesmo sendo um governo progressista, no interno do governo haverá disputa constante, e o movimento social não pode se abster disso, né? Sem dúvida, Robson. Esse é um governo, como foi dito tantas vezes, é um governo de frente ampla, porque acabou se formando no segundo turno. No primeiro turno havia uma hegemonia claramente de esquerda na composição da aliança. Era o PT, o PSOL, o PCdoB, o PSB, Rede, PV, eram os principais partidos. Mas no segundo turno, realmente se formou uma frente ampla, com outros partidos e outros atores políticos. E o governo, obviamente, vai expressar essa frente ampla na sua composição. E essa frente ampla, claro que tem interesses divergentes entre si, né? O MDB, União Brasil, o PSD não apoiaram o Lula no primeiro turno por alguma razão. É porque eles não concordavam com o programa que o Lula defendeu integralmente. Aí no segundo turno, entre o Lula e o Bolsonaro, acabaram nos apoiando. Mas eles não são, digamos, parceiros para implementar tudo aquilo que está no programa, que foi eleito nas urnas. Então tem que ter pressão para que esse programa seja garantido. Eu não estou pedindo nada mais do que o Lula defendeu na eleição. Eu gostaria que o Lula tivesse defendido temas que são importantes para o pessoal, como a mudança da política de segurança pública, a mudança da política em relação às drogas, o tema da legalização do aborto, mas ele não defendeu essas agendas. Mas ele defendeu emprego, ele defendeu o papel do Estado no desenvolvimento, ele defendeu o fim das privatizações, ele defendeu o fim do teto de gastos. Então, aquilo que o Lula defendeu na campanha, e que foram seus discursos principais, a defesa da saúde, da educação, do emprego e da aposentadoria, isso tem que ser assegurado. E como é que vai ser assegurado se eu tenho no Congresso Nacional gente que não quer garantir esses direitos? E gente dentro do governo que não está nem aí se esses direitos vão ser assegurados ou não, desde que eles ganhem o seu dinheiro. Nós vamos ter que fazer isso com pressão. E aí pressão não é pressão contra o governo, é pressão a favor da agenda de mudanças, né? E o papel do movimento social é esse, né? O movimento social existe para isso, existe para levar uma agenda de reivindicações, existe para organizar os que não têm casa, os que não têm emprego, os que não têm educação, os que querem mais direitos. Então, eu acho que o papel do movimento social, e o governo, eu tenho certeza, vai compreender isso, não é o papel de um movimento de oposição. Não dá para comparar o MTST com o MBL. O MBL é um movimento político organizado pela direita para trazer instabilidade política para o país e para arrebentar com as conquistas sociais. Não é um movimento social. O MBL é um movimento político que tem como propósito levar uma agenda da direita, da ultradireita liberal para o país. O MTST é um movimento social. Ele quer casa para as pessoas. O MST é um movimento social. Ele quer terra para quem não tem terra. O movimento estudantil quer educação de qualidade para a nossa juventude. Então, eu tenho certeza que o governo, Robson, e o pessoal também tem essa compreensão, vai saber compreender o papel do movimento social. A nossa militância, que é do movimento social, não vai abrir mão de nenhuma bandeira porque esse governo a gente ajudou a eleger. Pelo contrário, é porque a gente ajudou a eleger esse governo que a gente vai se sentir mais à vontade de pressionar, de dialogar e de exigir as mudanças que foram aprovadas pelas urnas em 30 de novembro, 30 de outubro desse ano. E é porque ajudou a eleger esse governo que se tem mais responsabilidade, inclusive, com ele. E aí eu gostaria de saber de que lado estará o PSOL junto a esse próximo governo. Vai ter uma participação direta, ocupando cargos dentro do governo? Vai se limitar a dar um suporte às pautas defendidas pelo PSOL e apresentadas pelo governo no Congresso Nacional? Vai ficar numa retaguarda junto aos movimentos sociais, pressionando pelas pautas que também são interesse do governo e ditas e assumidas como compromisso pelo presidente Lula, ou não vai ter nenhuma participação e vai fazer oposição? Eu faço essa pergunta, mesmo diante da sua explicação anterior, porque é uma discussão que surgiu nos últimos dias na imprensa e há membros do PSOL, seu partido, que chegaram a defender, inclusive, uma postura diferente em relação ao próximo governo do presidente Lula. Robson, nós vamos no dia 17 agora, próximo sábado, fazer uma reunião do nosso Diretório Nacional exatamente para definir uma posição. Mas o que eu posso te garantir? O pessoal não vai virar as costas para esse governo, a gente quer que o governo dê certo,
A gente quer que o governo ajude a reconstruir o Brasil e que, ao final de 4 anos, o povo brasileiro olhe para esse governo e diga: puxa vida, eu não me frustrei, eu queria mudança e veio a mudança. E o pessoal vai ajudar nisso. Você bem descreveu, tem 3 formas de ajudar. Nós podemos ajudar no movimento social, pressionando através da organização popular para ter mais conquistas. Nós podemos ajudar no Congresso Nacional, com a nossa bancada de deputados e deputadas, que, aliás, aumentou agora na última eleição. Temos 12 companheiros e companheiras, mais 2 da rede. Então, nossa federação tem 14 deputados e deputadas em Brasília. A gente pode pressionar para, na Câmara dos Deputados, aprovar legislações mais avançadas, garantir que as concessões que o governo tiver que fazer para o Centrão sejam as mínimas possíveis e avançar na agenda de reconstrução. E a gente pode estar dentro do governo, com lideranças do PSOL, promovendo políticas públicas. Eu, pessoalmente, não acho que exista contradição entre essas 3 tarefas. Eu acho que o pessoal pode estar no governo, especialmente nas áreas sociais, onde nós temos muito acúmulo. O pessoal pode estar no parlamento pressionando a favor das agendas que são importantes para o governo. Aliás, isso até é útil para o governo, né? Que quando o PT, que é o partido do presidente, tiver que fazer uma concessão, é bom ter um aliado que estique a corda do outro lado. E o pessoal vai estar no movimento social pressionando. Eu não vejo contradição. Tem companheiros que acham que não é tão bom que a gente esteja no governo, que é melhor que a gente esteja ajudando o governo na Câmara e no movimento social. Isso é um debate que nós vamos fazer, mas é uma definição tática. O que eu acho que é o mais importante, Robson, é a definição política. Qual é a definição política? O pessoal vai apoiar o governo Lula. Isso não tem, eu não acho que tem nenhuma dúvida em relação a isso. Há companheiros que defendem que a gente tem uma posição de total independência, que a gente apoia o que for bom, critica o que for ruim, mas sem compromissos. Eu defendo que a gente tenha um compromisso de apoio ao governo. E eu tenho certeza que dia 17 vai ser essa a posição aprovada pelo pessoal. Não vamos virar as costas. Aliás, seria uma tremenda contradição com quem, ouvindo o nosso apelo e o nosso pedido, resolveu votar no Lula para mudar o Brasil e agora a gente lava as mãos. Eu não acho que isso seja possível. Acho que o pessoal vai aprovar no dia 17 uma posição de colaboração com o governo. E aí a questão de entrar ou não é uma questão menor, Robson, que vai ser debatida. A gente pode ajudar sem cargos também. O pessoal não precisa necessariamente ter cargos para ajudar o Lula a reconstruir o Brasil. O importante é estar do lado dele, é ajudar ele nesse processo de mudanças que o povo brasileiro decidiu. Há uma figura pública do seu partido que já disputou a presidência da República, o governo, a prefeitura de São Paulo e quase terminou sendo eleito, o Guilherme Boulos. Ele, como membro do PSOL, né, tem uma proximidade, uma identidade muito forte com o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, que luta por moradia justa e digna para as pessoas, e ele participou nessa área das cidades, tratando também do tema da habitação, na equipe de transição. Eu sei que você estava numa área mais política, mais geral, mas há alguma informação que você possa compartilhar? Há alguma chance de que o próprio Guilherme Boulos, de repente, possa compor mais diretamente, por dentro, o governo Lula nessa área tão importante que é a área da habitação? A tendência é que o Boulos fique na Câmara dos Deputados, né? É o desejo dele, foi para isso que ele foi eleito, recebeu mais de 1 milhão de Mais de um votos. milhão de votos, né? Paulo, né? Foi o deputado mais votado da esquerda no Brasil inteiro. Então, a tendência é que o Guilherme fique no Congresso Nacional, é o que ele quer, é o que o povo de São Paulo quer também. Ele pode ajudar o governo sem necessariamente ser ministro, sem necessariamente ter espaços no governo. E ele compartilhou comigo, ele está defendendo exatamente a mesma posição que eu descrevi aqui, né, de colaboração com o governo, e ele estava descrevendo outro dia para mim, numa conversa que nós tivemos, o cenário na área da política urbana. É uma tragédia. Por exemplo, os recursos que deveriam ser previstos para o combate aos desastres agora, na época das chuvas, né? Está chegando o verão, começa a ter os deslizamentos, as enchentes, né? Fruto também das políticas dos países do capitalismo central de depredação ambiental, que leva também ao aquecimento global, às mudanças climáticas. Então, esse processo que nós vamos viver agora no verão, né, que já começou, já teve enchente em várias cidades, região sul do Brasil, Minas Gerais, Espírito Santo, deslizamentos, mortes. O Guilherme Boulos me comentava comigo que os recursos para essa área eram 5% do necessário. Bolsonaro reservou 5% do necessário. Era algo como, acho que 40 milhões ou 400 milhões, não lembro, e tinha 5%.
né? 2 milhões ou 20, não lembro bem. Então, assim, era uma proporção completamente insuficiente, né? Então, quando a gente chama esse governo Bolsonaro de governo da morte, governo da necropolítica, como se diz aí na ciência política, né? Não é porque ele tem lá um plano, olha, eu vou matar tantas pessoas esse ano, porque não é exatamente como era o nazismo, né? Onde eles definiam grupos sociais específicos que eles queriam matar, os judeus, os homossexuais, os comunistas, os ciganos, mas é um governo que sabe que a consequência das suas opções políticas é a morte. Eles sabem, Robson, que quando tira dinheiro da defesa civil, vai ter mais gente morrendo no final do ano. Quando tira dinheiro do SUS, vai ter gente morrendo na saúde. Quando tira o oxigênio de Manaus, como eles fizeram deliberadamente, como foi comprovado pela CPI da Covid, as pessoas vão morrer. Então, ele é um governo da morte nesse sentido. E o Boulos descrevendo os recursos que foram cortados do saneamento, que está na área das cidades também, né? Com menos investimento em saneamento, mais doenças, com mais doenças, mais gasto na saúde, e aí se não tem dinheiro na saúde, as pessoas morrem. Né? Então, Menos desse ponto de investimentos para o Minha Casa Minha Vida, inclusive. praticamente não tem os recursos que estão reservados para tocar esse Casa Verde e Amarela, que é um programa fictício, porque não existe esse programa Casa Verde e Amarela, ninguém recebeu essa Casa Verde e Amarela do Bolsonaro, mas os recursos que estão previstos nem completam as obras que estão em curso. Os recursos que estão previstos hoje paralisam todas as obras de saneamento no Brasil. E vamos lembrar que o Congresso Nacional aprovou, a pedido do Bolsonaro, um novo marco legal para o saneamento, dizendo o seguinte, olha, o governo vai sair do investimento em saneamento, ninguém quer investir em saneamento, porque ninguém quer investir numa obra que fique debaixo da terra, ninguém quer investir numa obra que dá trabalho, que é cara, que gera uma série de transtornos, você tem que abrir a rua, abrir o terreno e tal, e depois você esconde e o povo não vê. As pessoas querem fazer ponte, viaduto, né? Coisa que dá para entregar a chave na mão das pessoas. Então os governos não querem investir. Eles aprovaram no Congresso Nacional o novo marco legal de saneamento, que tira do Estado a responsabilidade de investir em saneamento e entrega para o setor privado. Não vieram os investimentos do setor privado. E agora você tem a iminência de paralisação das obras de saneamento, que são fundamentais para conter enchentes, para conter doenças, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o Boulos descreveu numa conversa que nós tivemos o cenário de caos e de desfinanciamento dessas políticas urbanas que são fundamentais. Mas como para o governo Bolsonaro, que só governava para os ricos, não é um problema, porque no Leblon tem esgoto, no Leblon tem transporte, né? No Leblon tem ou nos Jardins em São Paulo, né? Ou aqui na Asa Sul, em Brasília, onde eu estou agora. Ou seja, como nos bairros ricos esses serviços não são necessários, então o governo cortou e a iminência que nós temos é de paralisação das obras de infraestrutura urbana a partir de 2023. Que já impacta negativamente também na geração de emprego e renda no próprio país. Né? Obra de construção civil é emprego na veia da economia, como a gente fala nessa expressão popular. Juliano Medeiros, presidente do PSOL, caminhando para a finalização da nossa entrevista, eu gostaria que você pudesse, nas suas despedidas, compartilhar conosco alguma informação que você considera importante, porventura a gente não tenha abordado, né, que resuma um pouco, né, o espírito do que você captou da transição e de como pretendem se posicionar daqui por diante em relação à situação do Brasil. Olha, dizer para os nossos espectadores, Robson, para você também, que eu acho que o trabalho da transição foi muito importante. Né? Ele entregou para o Brasil um diagnóstico da situação, desse cenário de devastação que eu descrevi aqui. Então, foi importante, embora pouco tempo, né? Porque a transição, a gente demorou ali 15 dias até estruturar tudo, e agora já acabou, então foi mais ou menos um mês de trabalho, então é pouco tempo para fazer um diagnóstico mais aprofundado, mas acho que foi muito importante para demonstrar para o Brasil que nós vamos ter muito trabalho, que esse trabalho vai exigir muito diálogo, mas também muito compromisso. Né? Não vamos achar que é possível construir no Brasil um grande consenso em favor da reconstrução nacional. Não é. Não é porque tem gente que é contra a reconstrução. Não é? O bolsonarismo, boa parte da velha direita, seu Arthur Lira e outros, não são favoráveis a um Estado forte, não são favoráveis ao investimento em políticas sociais, não são favoráveis ao investimento em infraestrutura, a não ser que eles possam pegar parte deles, né? Como fizeram ao longo desse período todo de governo Bolsonaro e governo Temer. Então, não dá para juntar todos os interesses. Nós vamos ter que fazer opções. E essas opções, o Lula tem sinalizado, são opções em favor dos mais pobres. Ele diz, eu vou governar para todos,
mas primeiro com prioridade para quem mais está precisando. Isso é alentador, porque por trás do discurso de governar para todos, o que nós vimos nos últimos anos foi governos que governaram para os poderosos, para as elites. Então, quando Lula fala, eu vou governar para todos, mas atenção, eu vou olhar primeiro para os mais pobres, isso eu acho que é uma sinalização muito importante e o processo de transição acabou reafirmando isso, demonstrando que o Estado está mal financiado, que as políticas públicas estão desmontadas e que nós vamos precisar priorizar essas áreas aí. O pessoal deu uma contribuição, a gente teve mais de 30 companheiros e companheiras nos 32 grupos temáticos, né? Gente participando do GT de cidades, GT de juventude, de saúde, de planejamento, infraestrutura, meio ambiente, combate ao racismo, enfim, vários grupos, educação, claro, saúde. Em todos os principais grupos tinha gente do PSOL ajudando a fazer esse diagnóstico e ajudando a apontar as prioridades para o próximo governo. Então, eu estou bem satisfeito com esse trabalho que a gente desenvolveu aqui. Espero ter dado uma contribuição, mesmo que singela, a esse processo de reconstrução nacional. Muito bem. Agradeço a participação de Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Um abraço a todos vocês. Obrigado, um abraço.